Boa noite. Vamos ler um trechinho do Evangelho e fazer a nossa prece. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vou ler um pequeno trecho aqui. O que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim às pessoas humildes. Jesus diz ser para estes, os humildes, o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Essa mensagem aqui de Allan Kardec, né? Então vamos fazer então a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nos abençoe nesses instantes no entendimento de nossas necessidades. Traga-nos, Senhor, a tua paz. Seja, amigo querido, o nosso apoio, nosso suporte, para que possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti através do esclarecimento e do trabalho. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, gente. Então nós vamos falar hoje de um personagem, de uma pessoa que é desconhecida da maioria do público. Talvez o pessoal que é da área de literatura, talvez alguns tenham ouvido falar, que estuda literatura, que é o espírito de Alta de Souza, desse jeito que escreve com U. Ela era baixinha, apesar de chamar Alta de Souza. Foi boa essa aí, né? Tirei agora, não estava nem no plano da palestra. Então, Alta de Souza, por que ela é um personagem importante para nós? Porque ela, no mundo espiritual, nós vamos falar da vida, da última existência dela, tal. Mas no mundo espiritual, atualmente, ela coordena uma programação espiritual muito importante, a qual nós aqui estamos diretamente ligados. Então, a Alta de Souza é um espírito que, vamos dizer assim, frequenta a nossa casa espírita e ela coordena, vamos dizer assim, as nossas tarefas aqui nesta casa, e não só nesta casa, mas também num programa nacional e internacional. Então, vocês falam assim, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar, mas é mais ou menos aquela história que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando fala que aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será elevado, onde tem aquela mensagem da princesa, a rainha da França, onde fala da bem-aventurados os pobres de espírito, justamente nesse capítulo que nós lemos, em que justamente é assim que funciona aqui na Terra. As pessoas desconhecidas, mais virtuosas e esforçadas, no mundo espiritual, são as pessoas conhecidas e que coordenam as coisas, né? Que dirigem as coisas. As pessoas que são famosas aqui, lá, não são nada. Então, normalmente é essa a inversão que ocorre. Dificilmente tem uma pessoa que fala assim, nossa, esse aqui foi muito conhecido aqui e é muito conhecido lá. Geralmente é o contrário. Então, muitas personalidades no mundo espiritual, que são pessoas proeminentes, no mundo espiritual, são absolutamente desconhecidos aqui, ou foram, ou não absolutamente, mas muito desconhecidos. O próprio exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que foi deputado federal, republicano, mas não é uma pessoa assim que é universalmente ou nacionalmente conhecido fora do meio espírita. Tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido falar do Bezerra de Menezes, a não ser depois que conheceram o Espiritismo. Apesar de até ter um papel nacional, tal, mas a principal tarefa dele não foi uma tarefa terrena, vamos dizer assim, apesar de ter sido prefeito do Rio de Janeiro, apesar de ter construído lá a estação de trem de Petrópolis, a estrada de trem para lá, apesar de ter tido um papel importante na questão da abolição da escravidão, da proclamação da República, né? Enfim, mas foi deputado federal, tal.
Teve uma série de projetos de lei, inclusive em relação ao racismo também, né? Enfim, ele teve um papel ali político, mas não foi uma pessoa uma expoente, vamos dizer assim, na nossa sociedade de uma forma geral. Mas no mundo espiritual, Bezerra de Menezes, ele é reencarnação do 13º apóstolo Zaqueu, um espírito extremamente evoluído, né? Que está lá no livro Ave Cristo, inclusive como quinto varro. Então isso é muito comum. Lívia, por exemplo, o livro Há 2000 anos. Leram o Há 2000 anos? Você lembra, Rosa, do Há 2000 anos? Lívia desencarnou com uma pessoa desconhecida, não é? Foi lá uma cristã lá qualquer lá, os leões comeram ela, né? Só a família ali que conhecia, ninguém conhecia a Lívia. O Públio Lentulus era o contrário, não era? Era o senador, era um cara papapá, um cara amigo do imperador, e desencarnou em condições espirituais trágicas. E era um cara na Terra, era um cara conhecido e tal. Então isso é muito comum. Infelizmente, de maneira geral é assim que funciona, infelizmente. Agora, nos mundos superiores, isso não acontece. Isso é uma característica dos mundos inferiores. Por quê? Porque como é que é um mundo inferior, então normalmente se destacam os inferiores, porque é um mundo inferior, é óbvio. É o que as músicas piores, os que falam mais palavrão, enfim, tudo que é de ruim aí acaba tendo algum tipo de exposição, de fama e tal, né? Agora, os mundos superiores não, os mundos superiores, né, destacam-se aqueles que têm maior virtude, maior saber, etc. e tal, né? Então, assim, estou colocando isso porque Alta de Souza não é um personagem que nós estamos falando aqui pelo seu papel político, social aqui na Terra. Nós não estamos dando uma palestra sobre Tiradentes ou sobre Marechal Deodoro da Fonseca, é Alta de Souza. Então, Alta de Souza é uma personalidade espiritual, que tem um papel espiritual. Então, vamos entender qual é o papel dela conosco, primeiro, e depois nós vamos falar da biografia dela ao final. Então, Alta de Souza, ela tem a ver com este senhor aqui. Vou contar uma história. Vou contar uma história do final para o começo. 3 de fevereiro de 1953, este senhor, chamado Ninfo de Paula Correia. Quem é Ninfo de Paula Correia? Um senhor que nasceu... Sou Ninfo lá de Poconé, no Mato Grosso. E ele, militar, depois foi servir lá no Nordeste, conheceu o Lídio Castro. Conheceu no Lídio Castro lá a atividade da campanha do quilo, que era uma atividade em que lá eles faziam coleta, né, de alimentos para os pobres. Uma época que nem espírita era. Depois lá em Campo Grande, ele como militar se mudou para Campo Grande, que na época era na Mato Grosso ainda, não havia o Mato Grosso do Sul, e lá ele se tornou espírita, né? E nesse trabalho espírita lá de Campo Grande, depois ele se mudou para São Paulo, por conta da profissão, porque ele era militar, e lá em São Paulo começou a participar de uma casa espírita chamada Federação Espírita do Estado de São Paulo, em especial no seu braço social, intitulada Casa Transitória. Até hoje tem tanto a federação, na Rua Maria Paula, aquele prédio de 9 andares, e também tem a Casa Transitória, que fica ali perto, também no estado de Canindé, ali pertinho, né? Ele começou a participar dos trabalhos lá na Casa Transitória e dentro do Departamento de Assistência Social, que seria o nosso Instituto de Caridade aqui da nossa casa. E lá tinha um trabalho que eles davam cestas básicas para o pessoal pobre, isso na década de 50. Século passado. E ele percebeu que o Departamento de Assistência Social tinha uma dificuldade grande de ter alimentos, Rose, para poder atender todas as famílias, fazer as cestas para todas as famílias que ali procuravam. E aí ele teve uma ideia baseada naquilo que ele tinha conhecido lá com o Lídio Castro, anos anteriores, que é fazer um trabalho de campanha do quilo, que é bater de porta em porta e pedir um alimento, um arroz, um feijão, para as famílias mais pobres, que na verdade é o trabalho de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis foi o
o grande mentor desse trabalho, vamos dizer assim, né, em prol dos pobres e tal. Então é um trabalho que inclusive os franciscanos fazem e tal, outras religiões fazem também esse trabalho aí, vicentinos. Tem aquele pessoal que fica também no mercado ali no final do caixa, né, que se você puder doar é a mesma ideia, né? Muito bem, então ele propôs lá para o pessoal da federação, da Casa Transitória, e falou assim, olha, eu tenho uma ideia, por que a gente não faz um trabalho de campanha do quilo e pede alimentos de porta em porta, para poder a gente, né, dar conta de atender a demanda das famílias carentes que ali procuravam. Aí ele teve autorização para fazer essa atividade, né? E aí ele começou. Só que daí, qual que foi a ideia dele? Como ele já era espírita, ele falou assim, a gente poderia, além de pedir o donativo, entregar uma mensagem espírita. Naquela época, tem o dirigente da Casa Transitória, um dos diretores, era José Gonçalves Pereira, que era uma pessoa assim, bem colocada na sociedade paulistana, que tinha grana, e que era dirigente lá da Casa Transitória, e que tinha fundado o então grupo Os Mensageiros. Não sei se vocês já viram aquelas mensagenzinhas espíritas, vai estar escrito assim, Os Mensageiros. Depois vocês olham, lá embaixo está Os Mensageiros. Esse é um trabalho, um grupo que foi criado, investiram com gráfica e tudo, para criar mensagens espíritas. Eles já tinham esse trabalho de ter mensagens espíritas, aí o seu Nifo falou, cara, por que a gente não pega as mensagens espíritas e quando a gente visitar os lares, a gente oferece uma mensagem espírita, porque daí a gente une o útil ao agradável, conseguimos um alimento e não saímos assim, sem deixar nada, deixamos alguma coisa, né? Que era a mensagem espírita, da divulgação do espiritismo. Então, um trabalho de divulgação importante. E então, ele começou esse trabalho em fevereiro de 53 e ele deu o nome disso de Campanha de Fraternidade. Campanha de Fraternidade. O que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas que participavam do trabalho da Campanha de Fraternidade, alguns médiuns, notaram que, através da mediunidade, do quadro de evidência, que espíritos sofredores estavam presentes no trabalho, do trabalho da Campanha de Fraternidade. E aí, na avaliação da atividade, eles falavam, olha, eu queria fazer um comentário aqui, não é por nada não, mas tem um monte de espírito inferior aqui, os caras sofredor. Aí o senhor falou, mas não é possível, a gente faz a prece, lê o evangelho, faz caridade, entrega a mensagem espírita. Ué, mas como é que pode ter espírito inferior aqui? E o médium, não, mas tenho certeza, cara. Bom, tá bom. Aí isso aconteceu algumas vezes. Depois chegou um determinado momento que o Nifo falou assim, olha, conversou com o José Gonçalves Pereira, falou, Zé, é o seguinte, está acontecendo isso. O Zé falou, não, mas não é possível. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever para o Chico Xavier, era tudo via carta, não tinha WhatsApp naquela época, né? E escreveu para o Chico Xavier falando do ocorrido, e o Chico falou, não, vem até aqui para a gente conversar. E aí foi o José Gonçalves e o Nifo. E aí o Nifo recebe uma carta de Bezerra de Menezes, dizendo para não se preocupar, que esse trabalho era de Deus, era um trabalho de Jesus, e que, na verdade, quem coordenava este trabalho era um espírito chamado Alta de Souza, que o seu Nifo nunca tinha ouvido falar. E que aqueles espíritos que estavam lá, Alta de Souza, lá no mundo espiritual, eram espíritos sofredores, com problemas, e que Alta de Souza trazia para o trabalho para aprender a fazer caridade, aprender a desenvolver a humildade, aprender a ter o exemplo de dedicação, de bondade com os encarnados que faziam a campanha. Porque no mundo espiritual, isso é uma providência que os espíritos fazem. Os espíritos mais apegados à matéria, a espiritualidade superior, geralmente encaminha esses espíritos para o aprendizado aqui na Terra, com os encarnados.
porque são espíritos mais apegados à matéria, então são espíritos que têm mais afinidade com os encarnados do que com o mundo espiritual superior. Então fica mais fácil o aprendizado. Então esse é um procedimento comum dentre um programa de desobsessão, de atendimento a espíritos em sofrimento. Então Alta de Souza coordenava esse grupo de espíritos e que fazia esse trabalho lá dentro durante a campanha de fraternidade. Então as pessoas saíam para fazer o trabalho e os espíritos iam junto para aprender. Tá vendo? Olha lá, ó. Essa Rosa aí, ó. Olha só, ela vai lá, ela visita, ela entrega mensagem, né? E aí servia de exemplo para os espíritos sofredores. Aí o seu Nifo, diante desta informação, rebatiza o nome da campanha de fraternidade para Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então a campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma campanha de rua que se destina a levar a sublimidade dos ensinos de Jesus através da doutrina espírita aos lares visitados de porta em porta. O que aconteceu? Esse trabalho deu muito certo, porque resolveu 3 problemas, na verdade. Primeiro, resolveu o problema material dos alimentos, porque eles conseguiam doação e encaminhavam para as famílias. 2, divulgava o espiritismo, porque você vai de porta em porta e fala assim: eu sou da Casa Espírita Bezerra de Menezes, né? Em nome de Jesus eu estou aqui para pedir alimentos para as pessoas que nós atendemos, tal, e aí deixa uma mensagem espírita. Então divulgava o espiritismo. E 3, propiciava a reforma íntima, porque a pessoa que faz campanha de Souza tem que bater de porta em porta, tem que tocar a campainha, bater palma e falar: eu sou espírita, meu nome é Rodrigo, estou fazendo o trabalho, papapá. Então esse é um grande trabalho de reforma íntima. É o melhor trabalho de reforma íntima que nós temos, esse daí, é o melhor. Melhor que qualquer outra aí. É a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Muitas pessoas têm vergonha de fazer, mas por trás da vergonha tem um defeito moral chamado orgulho. Porque às vezes a pessoa ela não quer se expor, não quer falar que é espírita, tal. Na verdade isso é um orgulho, um preconceito que ela tem com ela mesma. Porque não é demérito nenhum, ser espírita, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Então, a campanha de fraternidade ela veio também atender esse terceiro objetivo, que é a reforma íntima. E aí, com esse sucesso do trabalho, outras instituições também se interessaram em implantar a campanha. E aí falaram: ô seu Nifo, dá para você vir aqui na nossa casa dar um curso para nós de campanha? Dá para você vir para a nossa casa dar um curso de campanha? Dá para você vir na nossa casa dar um curso de campanha? E aí, com o crescimento das campanhas, começaram a surgir dúvidas e dificuldades de dar conta de atender as solicitações em torno da Fundação de Campanhas Alta de Souza. Então, o que ele pensou? De vez eu ficar indo toda semana, todo final de semana, visitando as cidades da região de São Paulo, para explicar como faz campanha, por que eu não marco um evento e todo mundo vem aqui, uma vez por ano, e eu explico para todo mundo de uma vez como é que faz a campanha? A teoria e a prática. A gente faz o curso, depois faz a prática da campanha, todo mundo junto, fica mais fácil. Que é exatamente isso que eles resolveram então fazer. Então, o que acontece é que esse primeiro congresso deu-se o nome de Concentração das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza, vulgo Concafras PC. Sabia dessa história aí, Rosa? Agora você sabe. Sabia dessa história aí, talvez? A gente soube isso pela semana que a gente foi. O que significa Concafras? Foi pesquisar? A gente pesquisou. Olha lá. Contei certa a história? Lembra da história? Foi por aí? Então tá bom. Sabia dessa, Rosane? Ah, Rosane sabia lá. É a Concafras. Nasceu a primeira Concafras, a primeira concentração das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Foi realizada a primeira Concafras em Ribeirão Preto, em 1957, com a presença de quantas pessoas tinha na primeira campanha Alta de Souza, em 53? 27. Desculpa, o contrário.
Tinha 12 pessoas na campanha Alta de Souza e 27 na primeira Concafras. Tinha 27 pessoas na primeira Concafras. 27, né? É o tanto que tem aqui. E hoje a Concafras reúne 2, 3, 4, 5 mil pessoas, né? Você vê como cresceu. Depois ela mudou de nome, de concentração passou para confraternização. O que isso tem a ver com a Alta de Souza? Porque a Alta de Souza coordena todo esse trabalho das campanhas e da Concafras. Né? Então a Alta de Souza, no mundo espiritual, coordena este trabalho, é uma dirigente deste trabalho lá no mundo espiritual. Então, de 53 a 2020, está até desatualizado aqui. Cadê? Olha lá. Até 2021. Não, é 2020. Eu quero que passe logo 2020. Vocês querem também que passe logo 2020? Todo mundo, né? Que vai ter de rojão em dezembro, hein? Vai acabar rojão na loja, não vai? Vai faltar. Ó, então foram 64 Concafras sem interrupção. Até teria interrupção, supostamente, pelo Covid, mas nós não nos furtaremos a realizar a Concafras, faremos a Concafras online, Everton. Online, cara. Isso é bom demais. Agora só penso nisso. Então a última Concafras realizou-se, né, em 5 cidades brasileiras, simultaneamente contou com 3 mil pessoas, certo? Muito bem. Então eu vou falar um pouquinho de Alta de Souza. Então a gente já sabe o que a Alta de Souza faz. Agora vamos conhecer um pouquinho da última encarnação de Alta de Souza, né? Então, vamos mostrar aqui, ó, já contei essa história toda aqui. Então ela nasceu lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte, em 12 de setembro de 76, 1876. Por isso que nós estamos tendo essa palestra aqui, porque nós estamos comemorando o aniversário de Alta de Souza. Quantos anos Alta de Souza estaria fazendo no dia 12 de setembro de 2021? Everton, você tem 5 minutos para fazer esta conta. Sua mãe desencarnou antes que ela completasse 3 anos de idade, né? Então ela perdeu a mãe com 3 anos de idade, depois ela perdeu o pai com 5. Você acha que você tem problema na vida aí, ó? Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, né? E aos 8 anos, ela já lia para crianças pobres. Além de ler, lia para as crianças pobres, humildes mulheres do povo e velhos escravos. Aí ela perdeu o irmão Irineu aos 10, vítimas de um lampião que veio uma rajada de vento, o lampião estourou na cara dele, morreu queimado. E Alta de Souza caracterizava-se por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes. Era uma pessoa boa, era um espírito, ela era de uma família que não era pobre, ela estudou em bons colégios, estudou em Recife, em bons colégios, falava latim, falava francês e falava português, né? Pessoa assim, poliglota, poetisa, escrevia poemas, poesias, sonetos, né? Uma pessoa da área da arte, né? Da literatura. Mas aos 14 anos ela começou a ter os primeiros sintomas de tuberculose. Né? E a tuberculose, na época, era uma doença assim, muito perigosa, hoje também é, né? Mas na época era mais, né? Muito perigosa. E culminou isso aí com a desencarnação dela aos 20 anos de idade, no ano de 24 anos de idade, no ano de 1901. Mas antes ela escreveu um livro de poesias, um único livro de poesias, porque ela era poetisa, intitulado O Horto. Então esse livro, O Horto, tem inclusive para vender e tal, é muito bonito o livro. E é um livro de sonetos, de poesias, muito belo. Depois a gente vai terminar aí com um soneto de Alta de Souza, são vários muito bons. E ela então desencarnou aos 24 anos de idade, em 1901, vítima da tuberculose. Aí você fala assim,
Nossa, mas ela teve uma encarnação especial, ela foi uma grande projeção nacional. Não é essa a ideia. Né? Ela, como eu disse no começo, ela é um espírito de muita luz, que como muitos, ou talvez a maioria dos espíritos de luz, passam quase que desapercebidos aqui na Terra, entregando a sua contribuição, a sua colaboração, né? E obviamente que ela atua e desenvolve um trabalho extremamente importante no mundo espiritual, né? E aí nós mostramos um pouquinho como é que foi a encarnação dela. Vejam só a observação. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu tenho tanto problema na vida, tenho tanto sofrimento, é porque eu sou muito ruim, não sei o que eu fiz no passado, tal. Mas a gente tem que pensar que esse contexto, esse cenário que nós estamos passando, ele não é apenas para os espíritos de terceira ordem como nós. Os espíritos superiores que reencarnam na Terra também passam por dificuldades. Às vezes a gente tem aquela impressão de que só pelo fato da gente ser muito ruim, a gente automaticamente vai sofrer mais. Mas a gente tem que lembrar que os espíritos superiores, quando encarnam na Terra, também sofrem muito. E às vezes sofrem mais do que nós. Normalmente a encarnação desses espíritos elevados são encarnações mais difíceis do que as nossas. É até estranho, porque em tese nem era para ser assim. Porque como são muito melhores, né, Rosa? Eles nem precisavam receber tanta paulada assim. Vamos dizer, né? Poderia ter uma encarnação mais suave, mas é o contrário. Como eles têm mais condições espirituais, morais, quer dizer, eles têm, vamos dizer assim, o casco grosso. Vamos dizer assim, na linguagem popular, eles suportam muito mais as dificuldades, os problemas que a vida oferece do que nós. Quando a gente vai estudar a vida dos santos, por exemplo, você fala, cara, como é que esse cara deu conta de fazer isso, cara? Você vai ler a vida de Paulo, você fala, meu Deus, se fosse ele na primeira semana eu já tinha desistido aqui. Como é que pode um negócio desse? Né? Você vê a vida do Chico Xavier, né? Então, esses espíritos superiores, você vê que normalmente a vida deles é uma vida encarnada, né, aqui na Terra, de muita dificuldade. Né? Por dois motivos. Uma, porque eles têm condições de suportar essas dificuldades. E dois, porque essas dificuldades servem de exemplo para nós. Imagine se eles encarnam, não tem problema nenhum. O que a gente ia estudar, quando a gente fosse estudar a vida deles, a gente fala assim, mas assim até eu. A gente, não é isso que a gente ia falar? Do jeito que nós somos, cheio de dar desculpa, né? Não, mas assim até eu, rapaz. Assim é fácil ser evoluído. Mas quando a gente vai estudar lá o Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, a vida de Alta de Souza, Dom Bezerra de Menezes, aí você fala assim, nossa, cara. Aí você fala assim, nem eu, não é até eu, né? Nem eu não daria conta disso. Mas a ideia qual que é? A ideia é que eles deixam um legado para nós, dizer assim, não, é possível. É difícil e tal, mas é possível. E a exemplificação máxima dessa ideia é Jesus, né? Se tinha alguém que não tinha, vamos dizer, pecado nenhum, na sua pureza absoluta, era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi para a cruz, foi traído, foi apedrejado, foi abandonado, tudo isso aí que a gente já sabe. Né? Muito bem, e nós vamos terminar trazendo um soneto, que é um dos sonetos de Alta de Souza, né? Que chamado Nossa Senhora da Amargura, que depois nós vamos declamar aqui, né? Esse soneto, a história desse soneto está contida nesse livro No Mundo de Chico Xavier, que é escrito pelo biógrafo já falecido, psiquiatra Dr. Elias Barbosa, lá de Uberaba, perdão. E ele escreve no seu livro chamado No Mundo de Chico Xavier, o encontro de Alta de Souza com Chico Xavier. O primeiro encontro de Alta de Souza com Chico Xavier. Então se deu desta forma, né? Recordo-me, né, o Chico Xavier contando isso, me recordo de um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura, que, se não me engano, quanto à data, foi publicado pelo
Almanaque de Lembrança de Lisboa, na sua edição de 1932. Estava em oração, certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Então ele não sabia quem era, ele sabia que era uma jovem, uma mulher jovem, irradiando intensa luz. Esta jovem, é o espírito, né? Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a qual me referi, Senhora da Amargura. Chorou tanto a escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção. Então, a mediunidade, né? Sem saber naquele momento se os meus olhos eram os dela ou se os olhos dela eram os meus. Mais tarde, soube por nosso caro Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, admirável poetisa do Rio Grande do Norte. Né? E nós vamos terminar, então, realmente com este soneto de Alta de Souza, né? Senhora da Amargura, que diz assim: Mãe das dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingratidura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz, formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime, esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, as vossas lágrimas tão belas, assemelham-se a fulgor das estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Soneto titulado Nossa Senhora da Amargura, de Alta de Souza, que escreveu no mundo espiritual. Certo? Gostaria de te lembrar que Alta de Souza, depois que desencarnou, ela escreveu um conjunto de poesias também. Parte dessas poesias estão no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro do Chico Xavier, escrito em 1927. Na verdade foi escrito em 32, né? E depois ela escreveu um conjunto de poesias, né? Que depois a editora, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, o ID, fez um compilado disso e colocou isso num livro chamado Alta de Souza. Então tem um livro, quem gosta de poesias, é um livro chamado Alta de Souza, é inteirinho, são sonetos de Alta de Souza do mundo espiritual. Sonetos são três quartetos de 3 tercetos, né? E são todo o livro são sonetos de Alta de Souza. Interessante notar também que Alta de Souza teve uma dos sonetos que ela escreveu metade do soneto encarnada e ela terminou a segunda metade do soneto depois que faleceu, chamado Fio Partido, que é lindo também, depois vocês procuram aí, que ela vai contar sobre a questão da morte, né? Então é muito bonito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre Alta de Souza, sobre a Concafras, sobre o que nós falamos aqui? 144 anos de idade. Olha, confere aí ou não? Tem ninguém para conferir, tem que acreditar, né? Deu 200? Não, acho que não. Acho que estão mais com o Everton aí, ó. 1876. É 2020, é fácil, é 2020 mais 24. Na verdade, 45, não é não? Porque ela não fez agora, dia 12? É 44 mesmo? Não, tá certo, 44. 144, é isso mesmo. Muito bem, Everton. Beleza, tudo com 2021 já. É isso mesmo. Foca é Concafras. Estou pensando na Concafras, cara. Só penso na Concafras. Muito bem, gente. Então nós vamos nos preparar para o passe. Pôr a musiquinha aqui. E essa aqui, ó, gente, aquela foto. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó. Essa foto aqui, ó, é a foto de Maria de Nazaré, lá no mundo espiritual. Sabia que ela é desse jeito aí, ó? Diferente daquela Nossa Senhora lá que a gente está acostumado a ver, né? Mas ela é assim lá no mundo espiritual, né? Isso é um retrato. Na verdade, é um retrato que um pintor, né? Ele fez uma pintura baseado no que o Chico Xavier ia falando lá, descrevendo Maria. Ele fez, né? Está lá na Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba.
Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.